E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu o monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Repita comigo: Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu o monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Senhor, nós te louvamos, Pai. Agradecemos o Senhor, meu Deus, porque a Tua palavra diz que onde 2 ou 3 estivessem reunidos ali, o Senhor estaria. Meu Deus, esta Tua casa é chamada casa de oração. Meu Deus, abençoa, meu Deus, a Tua palavra. Meu Deus, que o Senhor venha falar a cada coração, a cada vida. Há, meu Deus, necessidades diferentes neste lugar. Há necessidades diferentes naqueles que estão nos acompanhando de casa, Pai. Meu Deus, então, que cada um receba daquilo, meu Deus, que está precisando de Ti. Derrama, meu Deus, do alto as Tuas bênçãos. Derrama, meu Deus, do alto a Tua unção neste lugar, ó Pai. Vem, meu Deus, falar e transformar poderosamente cada vida, ó Pai. Em nome de Jesus. Diga amém. Fala para quem está do seu lado, que bom que você está aqui hoje. Pode se sentar. Aleluia. Um único versículo, mas que ele diz muitas coisas. Moisés foi chamado por Deus para subir no monte, o Monte Sinai. Ali Deus, Ele reservou um tempo, um momento, para estar com Moisés pessoalmente. E aquele povo havia sido convidado para estarem na presença de Deus, mas o povo viu e temeu, teve um temor muito grande, e eles falavam: Moisés, vai você vê lá o que Deus quer e você fala para a gente. E assim foi, e a palavra de Deus diz que a glória do Senhor, ela se instalou sobre o monte por 7 dias, naquele último dia, Deus o chamou para cima. Moisés passou um tempo, e Deus o chamou. E diz aqui a palavra, que Moisés passou 40 dias e 40 noites com o Senhor. O que aconteceu nesses 40 dias e 40 noites? Moisés, ele desce com as tábuas da lei, 10 mandamentos, que a gente lê em segundos. Leva alguns segundos apenas para nós lermos esses 10 mandamentos. Eu imagino que para Deus escrever nas tábuas, não levou um segundo, como um estralar de dedos. Você já parou para pensar o que aconteceu naquele lugar, entre Moisés e Deus, por 40 dias e 40 noites? Você já parou para pensar o que pode ter acontecido? Como que Deus se revelou para Moisés? O que Deus falou com Moisés? De que forma ele se apresentou a Moisés no meio daquela nuvem? E a palavra diz que o povo olhava para o alto do monte, e o povo temeu porque eles viram que Deus era como um fogo consumidor. O que será que Deus preparou naqueles 40 dias e 40 noites com Moisés? Que mistério é esse? Eu não consigo saber, porque a palavra não nos revela o que aconteceu naqueles 40 dias, naquelas 40 noites. A palavra não nos revela, mas às vezes nós ajoelhamos para orar com Deus, e nós oramos 2 minutos, 5 minutos, 10, 15, 1 hora, eu não sei. E esse tempo é tão precioso, tão valioso, é um tempo de tão grande qualidade com Deus.
E Deus nos visita, Ele conversa com a gente, Ele traz a luz aos nossos caminhos, Ele nos dá a paz ao coração, e tudo isso acontece dentro do girar do relógio, que é muito rápido, e é tão valioso, tão poderoso, de tamanha qualidade. E agora, o que seriam 40 dias? 24 horas por dia, 40 dias, 40 noites na presença de Deus. O que seria esse tempo? Eu imagino que foi um tempo extremamente valioso. Eu imagino que foi um tempo extremamente poderoso. Eu imagino que Deus estava colocando na mente de Moisés, no coração, a grande sabedoria que ele precisaria para poder cuidar daquele povo. Eu imagino que Deus estava lendo para Moisés tudo que Moisés precisava aprender. Estava ensinando para Moisés todas as lições da vida. Tudo que Moisés precisava saber para que ele cuidasse dele, da sua casa, da sua família, daquele povo que não era pequeno. Mas isso tudo é só imaginação. Mas 40 dias não é pouco tempo. Quem aqui participou dos 12 dias? Passou rápido? São 12 dias de culto. É uma dedicação, é uma modificação na programação. Você tem que ajustar tudo na sua casa. Quem participou dos 21 dias de jejum e oração? Olha só. Teve um ano que eu tirei o café. E eu tomava muito café e eu resolvi tirar o café. O médico já havia pedido. Eu falei, vou aproveitar, vou fazer no jejum, eu vou tirar o café. Foram 3 dias de dores absurdas. Eu falei, meu Deus, como eu dependo desse negócio. Depois passou. E eu fiquei 1 ano sem tomar café. Os 21 dias me proporcionaram 1 ano sem café. Hoje eu tomo café 1, 2 por dia, não passa disso. Mas tudo que a gente faz, pensando em trabalhar uma rotina, pensando em fazer de forma sequencial, diária, tudo isso precisa ter uma programação, precisa ter um planejamento. Ontem nós tivemos uma reunião aqui com a liderança, que foi abençoada. Eu quero agradecer aqui as pessoas que trabalharam na cozinha, que depois da reunião da liderança a gente serviu um caldo, para que todos fossem embora com a barriguinha cheia, não precisassem procurar o que comer, ter que cozinhar em casa, ficar bravo com o pastor, porque, onde já se viu terminar essa hora, eu vou embora, estou com fome. Saiu todo mundo com um sorriso no rosto, com a barriguinha cheia, né, Paulinho? Olha lá. O pessoal já está falando, quando que é a próxima? Quando que é a próxima reunião da liderança? Foi gostoso, não foi? Mas ontem nós falamos a respeito de planejamento. Nós fizemos o planejamento, ontem eu falei do planejamento até o final de outubro, mas o nosso planejamento já está caminhando até o final de janeiro. Pastor, nossa, tudo planejadinho, vai ser perfeito? É óbvio que não. Vai mudar a data? Vai. Vai mudar evento? Vai acontecer. Mas quando a gente planeja, a possibilidade de dar mais certo é muito maior. Deus planejou esses 40 dias e 40 noites com Moisés. Não foi ao acaso. Não foi obra do acaso. Deus havia planejado tudo. Deus havia planejado o que Ele ia falar a cada momento com Moisés. Eu acredito que Moisés ele não tirou 5 minutos de cochilo naquele monte, porque Deus o sustentava. Quando nós confiamos que Deus é aquele que nos sustenta, a gente não tem preguiça, a gente não sente cansaço.
a gente passa pelo cansaço, mas a gente sabe que Deus vai restaurar as nossas forças. Eu só fico imaginando, porque nós passamos alguns momentos de oração com Deus, algumas madrugadas de oração com Deus, e o dia seguinte é tão precioso. O dia seguinte parece que a gente dormiu 8 horas como bebês. E Deus restaura o nosso vigor, a nossa força. Eu imagino Moisés passando aqueles 40 dias, voltando daqueles 40 dias, eu acho que ele falou, eu sei lá se eu mereço tudo isso. Deus tão bom. Mas o que esses 40 têm de tão especial? A gente precisa lembrar alguns pontos bíblicos que falam, que tem relação com 40. Por exemplo, Deus fez chover 40 dias e 40 noites quando foi acontecer o dilúvio. Quanto tempo eles ficaram na arca? Muito mais do que isso, é óbvio. Até as águas baixarem, foi muito tempo. Mas durante 40 dias e 40 noites, a água desceu. Olha só, mistérios da palavra de Deus. Nós precisamos identificar esses pontos e observar o porquê dessas coisas. Israel andou pelo meio do deserto durante 40 anos. Olha só, durante 40 anos Deus estava tratando com uma geração inteira. Uma geração inteira, durante 40 anos. Para que eles pudessem estar preparados. Jesus, antes de iniciar o seu ministério, ele vai para o deserto. E ele ora por 40 dias e 40 noites. Que grande mistério tem nisso? Durante 40 dias e 40 noites, Jesus, ele jejua e ele ora. Ele busca do alto o que ele precisa para a sua carreira ministerial, que foi tão curta, pouco mais de 3 anos. Mas ele dedica 40 dias da sua vida se alimentando daquilo que Deus dava para ele. Da unção, da sabedoria que vinha do alto. E nós estamos entrando a partir da meia-noite de hoje. Serão 40 dias de milagre. Deixa na tela aqui um pouquinho para mim. 40 dias de milagres. E a gente já viu domingo agora Deus operando. Já temos 2 testemunhos de pessoas que foram curadas. 2 testemunhos de pessoas que foram curadas. E é só o aquecimento. É só o começo. Fala para quem está do seu lado, é apenas o começo. É apenas o começo. Por quê? Nós temos esse projeto, ele não começou há algumas semanas atrás. Esse projeto já existe no coração de Deus há muito tempo. E a Igreja Quadrangular no Brasil lançou essa campanha já no começo do ano. E a equipe nacional, internacional, estadual, as equipes regionais, locais da Uniora, eles já estão em consagração, em oração por esses 40 dias há muito tempo. E você é convidado a participar desses 40 dias. Vão ser dias muito especiais. Vão ser 40 dias em que você vai receber os devocionais pelo WhatsApp. Quem ainda não recebeu minha mensagem, manda lá para mim, para eu poder te adicionar na lista de transmissão, para você não perder nada. Hoje à noite já começa.
Você já vai receber o devocional de amanhã, para você a partir da meia-noite já fazer o seu propósito, já começar a cumprir o seu propósito para os 40 dias. Quantos estão entendendo? Diga amém. Deixa eu só compreender, quantos aqui vão participar dos 40 dias? Levanta a mão. Então eu sei que ainda algumas pessoas têm dúvida, e eu preciso te esclarecer. O que serão esses 40 dias? Pastor, eu vou ter que jejuar por 40 dias? Aí já não é comigo, é propósito seu. Quem sou eu para falar que você vai todos os dias dedicar um jejum ao Senhor? Às vezes você não tem o hábito, então você precisa dar o primeiro passo. Pastor, como é que eu jejuo? Você vai tirar os alimentos da sua vida. Às vezes a pessoa tira 1, 2 alimentos, não é o caso. Aqui é a privação de alimentos. Então você vai escolher quais dias da semana você quer fazer o seu jejum. Ah, pastor, eu vou fazer toda segunda, quarta e sexta. Amém. Pastor, eu vou fazer 2 dias na semana, eu vou fazer 4 dias na semana. É o seu propósito. Eu e a minha esposa estamos fazendo o nosso propósito. Faça o seu propósito. Qual é o milagre que você quer alcançar? Pergunta para quem está do seu lado aí, tem algum milagre que você precisa alcançar? O que a pessoa do lado respondeu para você? Tem algum milagre? Quem aqui precisa de um milagre? Levanta a mão. Então você é um forte candidato a participar dos 40 dias. Pastor, como é que vai ser? Você vai todos os dias receber o devocional. Vídeo, você vai receber em áudio, você vai receber escrito, você vai fazer a leitura da palavra de Deus, você vai dedicar um tempo de oração todos os dias, e você vai fazer o seu ou os seus dias de jejum todas as semanas. Por quê? E o jejum não é apenas a privação do alimento. O jejum, ele precisa ser um tempo de qualidade com Deus. Moisés teve um tempo de grande qualidade com Deus. O jejum, você vai tirar os alimentos e você vai ter um tempo. Ah, quantas horas de jejum? 3 horas, 4, 5, 6. Pastor, 3 horas de jejum? É jejum? É óbvio que é. Desde que esse tempo você possa ter um momento de leitura da palavra, você possa ter um momento em que você vai colocar um louvor para você ouvir e cantar, desde que você tenha dentro desse tempo um momento de oração, em que você dedique esse tempo. Ah, pastor, se eu fizer um jejum de 6 horas, eu preciso ficar lendo a palavra, orando, cantando por 6 horas? Não. Fala para quem está do seu lado, o negócio não está engessado. Você tem casa para cuidar, você tem o seu trabalho para você fazer, então você vai saber que você está em consagração, você vai se conectar com Deus, você vai ter momentos que você vai estar fazendo alguma coisa, e você vai estar falando com Deus, em alguns outros momentos você vai estar fazendo alguma coisa, e vai ter um louvor para você ouvir, mas o que você precisa ter é o conjunto, o tempo de qualidade, a privação do alimento, durante o período. Então você vai abrir aquele período, você vai falar, Senhor, a partir de agora eu estou entrando no meu momento, no meu tempo de jejum. Então, pela privação da sua carne, você vai alimentar o seu espírito. Pastor, então se eu jejuar, Deus vai responder as minhas orações? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O jejum, fala para quem está do seu lado, o jejum me aproxima de Deus. O jejum vai fazer você se aproximar de Deus. Quando você ora, Deus se aproxima de você. Está compreendendo isso? Então, quando você passa a ter um tempo de leitura da palavra, você dá um passo na direção de Deus. Quando você jejua, você dá um passo na direção de Deus. Quando você escuta um louvor, você dá um passo na direção de Deus. Quando você ora,
Ele dá um passo na sua direção. Mas você precisa fazer isso. E quando chegar o final daquele período que você determinou, você vai se retirar em algum lugar e você vai falar: Senhor, até aqui o Senhor me ajudou. E você vai entregar o seu jejum. Você vai falar: Senhor, esse é o meu tempo de consagração. Eu sei que não vou ficar sozinho o dia inteiro, o Senhor vai estar comigo, mas eu estou entregando o meu jejum ao Senhor nessa hora. O meu tempo de consagração. Amém, igreja? Quantos compreenderam? Diga amém. Ah, pastor, então eu posso participar, eu consigo. Maravilha. Agora você já compreendeu. E durante todos os 40 dias, mesmo que seja dia que você não esteja no seu dia de jejum, você vai ler a palavra, você vai receber o devocional, você vai assistir os devocionais, você vai ouvir os devocionais, você vai ler os devocionais. Por quê? Dia após dia, você vai dar um passo na direção do seu milagre. Dia após dia, você vai dar um passo na direção do seu milagre. Dia após dia, você vai dar mais um passo na direção do seu milagre. E aí eu vou te contar um grande segredo. Pastor, mas é só depois dos 40 dias que eu vou receber? Não. Tem pessoas que no primeiro dia já vão receber o seu milagre. Ah, eu acho que você não ouviu o que eu falei. Tem pessoas que no primeiro dia vão receber o seu milagre. Pastor, e o resto dos 40? Cumpre o seu propósito. Fala para quem está do seu lado: cumpra o seu propósito. Durante os 40 dias, recebendo no primeiro dia, recebendo na primeira semana, na primeira quinzena, não importa. Pastor, e se passar os 40 dias e eu não receber o meu milagre? Você vai receber o seu milagre. Deus vai estar te preparando durante esses 40 dias para você estar apto para receber o seu milagre. Mas pastor, e isso tudo que você falou dos 40 dias e 40 noites, 40 anos? Olha o detalhe da questão. Moisés conduziu todo aquele povo até a terra prometida. Depois dos 40 dias. Depois dos 40 anos, Israel tratado, cuidado, modificado. Toda uma geração teve que morrer, toda uma geração teve que ser moldada para estar pronta para entrar na terra prometida. Depois daqueles 40 dias de chuva, 40 dias e 40 noites de chuva do dilúvio, a família de Noé foi salva. Olha só o segredo. Depois de 40 dias de jejum e oração, Jesus mudou a história da humanidade. Jesus transformou a história de toda a humanidade. Depois de 40 dias de jejum e oração. O que Deus pode fazer na minha vida em 40 dias? Deus pode fazer muita coisa em algumas horas. Deus virou a nossa vida em algumas semanas. Deus pode fazer o que Ele quiser. Mas você precisa aproveitar esses 40 dias para estar pronto para receber o milagre que Deus tem para você. Quantos vão fazer os 40 dias? Levanta as mãos. Ah, eu já vi um monte de mão a mais levantada. Graças a Deus por isso. E eu quero orar com você. Sabe por quê? Nesses 40 dias, você vai alcançar êxito nas coisas que você busca. Você vai alcançar o sucesso. Você vai conquistar aquilo que você queria conquistar. Você vai alcançar níveis muito mais altos no mundo espiritual. Você vai receber aquela promoção que você tanto espera.
e que às vezes você se acha injustiçado, você vai receber grandes coisas do Senhor. 40 dias pode parecer longe, pode parecer distante, pode parecer demorado, pode, mas os 40 dias vão passar, quer você participe, quer você não participe. Um dia, um professor meu, ele falou assim: por que você não faz mais uma faculdade? Eu falei: ah, professor, mas 4 anos estudando outro assunto, outra coisa. Aí ele falou assim: você é bobo? 4 anos vão passar, se você estiver estudando, se você não estiver estudando, vai passar do mesmo jeito, mas aí tudo depende da sua decisão. Quantos compreenderam? Diga amém. Eu quero orar por você, porque os 40 dias eles vão passar, quer você participe, quer você não participe. Os milagres vão cair sobre as vidas daqueles que fizerem os seus propósitos, quer você queira, quer você não queira. E aí, você vai ser aquele que observa o milagre acontecendo na vida das pessoas que estão ao seu redor, ou você vai ser aquele que as pessoas que estão ao seu redor olham e falam assim: poxa, esse teve sorte? Porque as pessoas, elas vão dizer que você teve sorte, mas Deus, Ele está levantando pessoas nessa noite para Ele fazer grandes coisas. Está levantando pessoas nessa noite para tomarem posições que nunca acharam que tomariam. Deus está levantando pessoas nessa noite para exercerem funções que olhavam e falavam assim: meu Deus, isso daí não é para mim. Deus está levantando pessoas nessa noite para receberem a cura de que elas tanto esperam. Deus está levantando pessoas nessa noite para alcançar coisas que aos olhos humanos, aos nossos braços curtos, parecem tão distantes, mas o Senhor vai fazer grandes coisas nesse lugar. O Senhor vai operar coisas maravilhosas nesse lugar. Nós vamos ver milagres acontecendo aqui neste lugar. Nós vamos ver famílias transformadas neste lugar. Você vai ver com os seus próprios olhos quão grande é esse Deus que você serve.